Os irmãos podeis aceitar. Agradeço, por esta oportunidade. Confesso para os irmãos que fiquei muito feliz. Nós temos um carinho muito especial, pelo nosso irmão Carlos, pela nossa irmã Eliana. Eles pastorearam ali o Engenho Novo e nós trabalhamos um pouco juntos, E agradeço a todos e principalmente ao nosso Deus, porque nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande, E quando me foi feito o convite, eu falei, jamais poderia estar rejeitando. Nós ainda estávamos assim numa situação bem difícil, porque como os irmãos sabem, a gente estava cuidando da tia, e essa semana não foi uma semana fácil. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E nós já ouvimos o Senhor falar grandemente conosco. E como eu disse para os irmãos, essa passagem e o tema, que as irmãs escolheram é um tema muito especial. Mulheres que edificam. E eu confesso, eu particularmente gosto muito dessa passagem, que é o capítulo 25 de 1 Samuel. Nós não vamos ler, mas eu gostaria que vocês meditassem. Quem ainda não teve a oportunidade de estar meditando no capítulo 25, e principalmente essa passagem, vou estar lendo apenas os 2 versículos chave para o tema, que está em 1 Samuel capítulo 25, o verso 32 e 33, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Então nós vemos aqui Abigail, uma mulher de destaque na Bíblia. Quando nós estávamos chegando, nós estávamos ouvindo um pouquinho aí acerca da história de Abigail. Mas não dá para falar, não dá para pregar em cima desses versículos sem nós realmente recapitularmos um pouco desta história. A história de um casal. E nós podemos dizer assim, um casal que era o oposto, Enquanto um era totalmente insensato, tolo, como a palavra do Senhor diz, a outra, a mulher sensata, fiel, temente a Deus, mas era um casal. Irmãos, depois que nós tivemos esse negócio de Covid, não dá para falar muito, que a gente começa a ficar louco. Então vou tomar bastante água, os irmãos me perdoem, mas a gente não consegue falar, E aí nós vemos então um pouquinho da história, Nabal e Abigail. A história diz aqui que Nabal, ele era um homem muito rico, um homem que tinha fazendas, que tinha animais, que tinha servos. Porém, como nós falamos, ele era insensato, ele era tolo. O seu próprio nome, está dizendo que ele era um tolo, nécio, filho de Belial. Olha só. E às vezes a gente meditando aqui, a gente fala assim, meu Deus, às vezes coloca qualquer nome, ao invés de escolher um nome que vai abençoar, às vezes escolhemos um nome. Não sei porque eu estou falando isso aqui, porque nem era para nem estar aqui no nosso onde eu havia colocado, mas muitas vezes nós precisamos entender isso e olhar, e verificar qual o procedimento daquele nome. E aí tem aquele homem duro de coração, mau. A palavra do Senhor diz que os seus servos o chamavam de mau, um homem que não dava para conversar. E era esse homem
ali de Carmelo, que se casa com Abigail. Nós sabemos que a história diz, né, naquela época a mulher não escolhia o seu esposo, né? A família o escolhia. E Abigail acaba caindo nas mãos, né, daquele homem insensato. Aquela mulher prudente, aquela mulher valorosa. A Bíblia diz que o seu nome é alegria. Meu pai é alegria, né? Alegria. Então tem um que é durão, ruim, insensato, e ela alegre, feliz. Porque onde tem alegria, tem felicidade. Onde tem alegria, as pessoas se sentem bem. E nós vemos essa história. Abigail, mulher inteligente, mulher discreta. Olha que coisa interessante, né? E de acordo com a história, como nós estamos falando, vou falar rapidamente. Nabal tinha muitos animais. E os pastores, né, ficavam ali no campo, pastoreando as suas ovelhas, os seus animais. E de repente aparece Davi na história. Davi foi ungido rei. E Saul se revolta contra ele e começa a persegui-lo, e ele tem que fugir. E aí ele foge para o deserto. Ele junta um exército, homens, que a história, a Bíblia diz, que eram homens também, que tiveram problemas, que tiveram dificuldades, mas que Davi juntou. E nessa passagem, o Senhor já gera no meu coração algo muito importante. Está dando para entender, irmãos? Amém. E o Senhor gera no coração de Davi algo muito importante. Ele ajuda aqueles homens que talvez alguém poderia dizer são homens que não servem para nada, a escória da sociedade, que tem sempre algum problema. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele se preocupa com aqueles que estão doentes. Ele se preocupa com aqueles que estão enfermos. E aqueles 600 homens se juntaram a Davi. Davi, ungido rei. Ele tinha a promessa, Samuel ungiu a Davi. Então ele tinha a promessa de Deus. E ali juntos, eles andavam. Só que eles estavam escondidos em cavernas, no deserto, e precisavam de alimento. Então eles viviam da alimentação de alguém que cedesse para eles aqueles alimentos. Aleluia. Mas eles também serviam para estar guardando. E ali os pastores de Nabal, segundo a Bíblia, diz que eles guardaram aqueles rebanhos, evitando que viessem animais ferozes e devorassem aquelas ovelhas. Eles guardaram de salteadores. Então eles prestavam um serviço, né, entre aspas, para Nabal. Nabal deveria ser um homem agradecido a Davi. Mas nós vemos que a história é diferente, né? Aqueles 600 homens protegiam os 4.000 rebanhos de Nabal. Não eram poucos, né? E eles não foram prejudicados, eles não desapareceram. E chegou o tempo da tosquia. Qual era o tempo da tosquia? Onde juntavam-se todos aqueles animais, contratavam tosquiadores e depois ele ia vender aquela lã. Então ele ia receber muito dinheiro. E como ele não teve muito prejuízo, com certeza ele teria muito mais lucro. E naquela época da tosquia, precisava fazer, eles faziam festa. Como se fosse a festa dos agricultores, né? Tem a agricultura, faz-se toda uma festa para comemorar. Na tosquia também.
E nessa época tem muita comida. Então matou-se muitos animais, preparou-se muito alimento. E Davi ouviu falar da tosquia ali na casa de Nabal. E ele disse: como nós prestamos serviço para ele, então nada mais justo, né? Do que agora nós estamos famintos aqui, não tem alimento, precisamos mesmo de doação. Talvez em outra situação poderiam até matar, né, aqueles animais, eles mesmos roubaram, mas eles não fizeram isso. Eles guardaram aqueles animais. Irmãos, olha o que o Senhor diz para nós nesta noite. Muitas vezes nós precisaríamos ser agradecidos. Nós precisaríamos agradecer, ou às vezes nós esperamos, e o Senhor diz nesta noite para você: talvez você esteja esperando alguém te agradecer por aquilo que você tem feito. Só que ao invés de agradecimento, você tem visto virarem as costas para você. Você tem olhado para aquela pessoa e ela parece que nem te conhece. E talvez o seu coração esteja entristecido. Mas nessa noite o Senhor diz: precisaria ser grato, mas se não for, não se importe. Porque o mais importante é aquilo que nós fazemos. O mais importante é aquilo que você tem feito. Continuando a história. E aí Davi manda 10 homens até Nabal. E essa parte eu quero ler aqui com vocês, porque é muito interessante. Olha o que o Senhor diz. Deixa eu ver o verso 25. Desculpa. O verso 5 em diante. E enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Então Davi envia 10 homens em paz e diz: fale meu nome, porque nós cuidamos. Agora ele vai retribuir, com certeza. Nós estamos precisando agora, então agora ele vai retribuir. E aí ele diz, eu já vou no verso 10, que Nabal responde para esses moços. E Nabal responde aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a teu Senhor. Irmãos, que coisa, né? Naquele momento em que mais precisava, Nabal lhe vira as costas. Quem que não conhecia Davi? Tantos feitos, nós não vamos falar, mas tantos feitos. Matou Golias, venceu 200, e assim por diante. Como é que ele nunca ouviu falar de Davi? Coração duro, coração de pedra, não reconhece aquilo que foi feito. Eu acredito que nesta noite não tem nenhum Nabal aqui, né? Graças a Deus. Mas muitas pessoas às vezes querem agir como Nabal, coração duro, coração de pedra, e não tem olhado para aquilo que estão fazendo para ele. Meu Deus. E olha o que ele ainda diz: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne da minha rezes, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vem. Meu Pai. E aqueles homens, aqueles 10 homens, vão até Davi e contam para Davi.
palavra do Senhor diz que Davi ficou muito irado. Ele ficou muito bravo. Eu estava meditando, enquanto eu estava aqui, em casa, fazendo esboço nessa palavra e pedindo ao Senhor a direção. E eu estava meditando e eu pensando, meu Deus, Davi teve outros momentos mais difíceis. Davi teve outros momentos em que ele poderia ter se irado. Ele se deparou com Saul. Ele se deparou com Saul. E o que aconteceu? Ele cortou um pedaço das vestes de Saul, mas ele não matou Saul. Ele poderia ter matado. Quem estava perseguindo ele era Saul. É verdade, Jesus. Ele teve outras situações, mas a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu aquelas palavras, ele ficou muito irado. Ele ficou muito bravo. E o que ele disse? Vamos pegar os 400 homens, vamos deixar 200 aqui, cuidando das coisas, e vamos lá. E não vamos deixar um sequer vivo. Não vamos deixar um homem sequer. Irmãos, imaginem vocês ali, naquela festa. A festa onde a história diz que essa festa poderia vir convidados. As pessoas que estavam ali, as crianças que estavam ali, todos iriam morrer. Todos seriam mortos, porque Davi não deixaria ninguém vivo, nenhum homem vivo. Olha a situação, olha o que acontece naquele momento. Davi diz, coloquem suas espadas e vamos lá. Ele coloca a sua espada também e vai, monta no cavalo e vão em direção à casa de Nabal, para destruir aquela casa, para destruir aquela família. Mas a palavra do Senhor diz, e é onde nós estamos entrando agora, no texto, no tema da mensagem, o Senhor preparou uma mulher sábia. O Senhor preparou uma mulher que edifica. Aleluia! E Abigail, de repente, é chamada por um dos seus servos. Aleluia! Irmãos, e sabe o que o Senhor diz para nós nesta noite? Eu vou falar, Tem que falar. Que muitas vezes nós queremos ouvir as pessoas maiores do que nós. Se foi o pastor quem disse, eu ainda ouço. Se foi o pastor presidente, também pode ser que eu ouça. Se foi o advogado, o médico, pode ser que eu ouça. Mas alguém menor do que eu, um servo, não, esse eu não vou ouvir não. Até porque quem é a dona de tudo, quem é rica aqui, Abigail poderia dizer, sou eu. Então eu não vou ouvir. Aleluia. Será que você tem ouvido? Será que você tem ouvido alguém que o Senhor tem usado para falar contigo? E você diz, mas já conhece a minha história. É por isso que já está falando isso. Nesta noite o Senhor diz, Abigail, ela ouve, aquele servo que ouviu a conversa. E a história ela poderia dizer até assim, olha, se eu conheço Davi, não vai sobrar ninguém. Se eu conheço Davi, ele vai matar todo mundo mesmo. Senhora, o que a senhora poderia fazer? Uma outra coisa, que nós aprendemos com essa passagem. Ele poderia ter ido para Nabal, que era o chefe da casa, o responsável. Mas ele sabia que se ele chegasse até Nabal não ia fazer nada, porque ele já tinha feito. Sabe o que ele fez? Ele decretou a guerra. Meu Deus, sabe o que às vezes acontece na nossa vida? Está tudo em paz, está tudo calmo, está tudo tranquilo, e alguém vem e decreta a guerra.
Será que nesta noite alguém tem decretado guerra aí próximo a você? Ou talvez alguém tenha te decretado guerra? Será que alguém tem se colocado na sua frente e dito: agora você não vai ter paz? Agora a situação vai ficar difícil? E você achava que estava tudo bem. Aleluia. Mas o Senhor nesta noite lhe diz: acalma o teu coração, acalma a tua alma. Abigail, ela ouve aquele servo. Ela poderia também ter cruzado os braços e dizer: o problema não é meu, o problema é de Nabal. Ele é o dono da casa, foi ele quem provocou tudo isso. Aleluia. Mas ela toma uma atitude. Nesta noite o Senhor quer que nós tomemos uma atitude. O Senhor quer que nós nos coloquemos em pé e tomemos atitudes. E aí diz, que Abigail se coloca e diz: vamos reunir tudo que nós temos e vamos levar para Davi. Eu não vou ler aqui, mas como eu disse, leia na sua casa. Quantas coisas Abigail ajunta e leva. Olha, vou ler só o versículo 18 para vocês terem uma ideia. Apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E foi ao encontro de Davi. Aleluia. Será que nós realmente sabemos escutar? O Senhor, Ele fala no meu coração neste momento. Às vezes nós até escutamos, mas sabe como que nós escutamos? Apenas ouvimos. E se de repente a pessoa falar para você: e o que eu faço? É perigoso você dizer assim: o que foi mesmo? Por quê? Porque estamos longe, porque estamos distantes. E quantas pessoas estão precisando ser escutadas? Quantas pessoas estão morrendo, tendo depressão, ansiedade, e precisam falar, e nós não escutamos. Se nós pensarmos em Jesus, como Jesus escutou, como Jesus fez a diferença na vida de muitos. Mas era Jesus, E nós somos servos do Senhor, nós somos discípulos de Jesus, então nós também precisamos fazer essa diferença. Abigail, nós vemos aqui que foi essa mulher determinada. Ela não ficou paralisada, ela não estacionou, ela tomou uma atitude, ela sabia o que fazer. Aleluia. Será que nós sabemos o que fazer? Será que nós temos agido da maneira correta diante dessas situações? Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo no seu trabalho, mas nesta noite o Senhor diz, porque Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Será que nós estamos esperando que alguém faça alguma coisa? Será que nós estamos esperando Nabal mudar? Porque tem gente que está esperando Nabal mudar, Só que ele não vai mudar, porque ele é tolo, porque ele é insensato, porque ele é duro. Ai, Inês, mas é porque você não tem um Nabal na sua casa. Abigail tinha um Nabal na casa dela, e ela conseguiu fazer a diferença. Não é a circunstância que vai fazer com que você se adeque àquela pessoa. Ele é ruim, eu também vou ser. Ele fala alto, eu vou falar mais alto ainda. Se gritar comigo, eu grito mesmo. Oh, meu Deus.
Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos calar. E nesta noite o Senhor está dizendo para alguém aqui. Porque quando Abigail, ela se coloca, ela junta, né, todos esses alimentos, ela não diz nada para o seu marido. Ela simplesmente sai sem falar nada. Existem momentos que nós precisamos calar. Existem momentos que nós precisamos ouvir. Aleluia! E diz, ela sentou-se no jumento, no asno, e foi. E se nós pegarmos a definição de jumento, que significa humildade, ela poderia ter pego um cavalo, né? Daqueles mais velozes. Mas se ela pegasse o cavalo, talvez Davi pensasse, ela veio para a guerra também, né? Talvez veio para a guerra. Mas aí ela pega o jumento. Olha a sabedoria. Olha a maçuína e o Senhor diz que nós precisamos ter sabedoria. E às vezes, uma palavra que nós falamos, nós destruímos tudo, né? Às vezes uma atitude. Porque se ela pega o cavalo, de repente ela é mal interpretada. E é isso que o Senhor diz para mim e para você nesta noite. As nossas atitudes muitas vezes são interpretadas de maneira errada. Porque nós não vigiamos. Porque nós não entendemos. Aleluia. E aí diz que ela desceu e foi ao encontro de Davi. Irmãos, de verdade, é uma situação muito difícil, né? Sabe por quê? Eu acho que eu não teria essa coragem. Porque Davi estava irado. Ele estava muito bravo. Ele não, talvez, de repente, ele poderia passar por cima e não queria nem saber. Mas essa mulher de atitude fez a diferença. E diz que quando ela vê Davi, aleluia, ela se prostra com o rosto no chão. Não vou fazer isso porque senão eu não levanto aqui, né? Mas ela se prostra. Isso quer dizer o quê? Humildade. Será que você tem se prostrado diante daqueles que têm se assoberbado? E você diz assim, com a mesma pedra que está me ferindo, eu vou ferir também. E sabe o que mais? A história diz, eu não li, você vai ler em casa, eu tenho certeza. A história diz que ela pega a responsabilidade de Nabal para ela. Ela diz assim, Senhor, eu deveria ter ouvido, mas eu não ouvi quando os seus homens foram lá e falaram com ele. Sabe por quê? Porque Nabal é insensato, Nabal é louco, poderia dizer isso, né? Ele é maluco, não dê ouvidos ao que ele diz, mas eu pego para mim, a culpa foi minha. Então, Senhor, me perdoe, perdoe ao meu esposo e receba esse presente que eu te trouxe. Porque se eu tivesse ouvido lá, eu teria mandado esse presente antes. Olha, aleluia, que mulher pacificadora. Glória a Deus. Ela não colocou lenha na fogueira. Poderia ter colocado, né? Quantas vezes? E olha o que o Senhor diz para mim e para você nesta noite, que nós precisamos apagar a fogueira e nós ainda colocamos, sabe o que? Querosene, né? Aí nós acendemos mais aquela fogueira. Ao invés de apaziguar, nós queremos aumentar. Sabe aquela pessoa que diz assim, tá vendo? Você viu aí o que falaram de você? Tá vendo só? Ah, se fosse comigo, não deixava barato não. Ah, irmãos, olha o que Abigail nos ensina. Que ela foi pacificadora. E ela diz, e ainda ela vai mais. A história diz, né, a Bíblia nos mostra isso, que Abigail foi a mulher que mais falou, né?
na Bíblia Sagrada, porque ela faz um discurso. Aí ela diz assim: olha, Davi, ele é insensato, ele é um homem que realmente ele não pensa, e você, e o Senhor, né, que é destinado a ser rei, e eu creio nisso, que Deus vai te colocar, tu és o rei de Israel. Agora o Senhor vai sujar sua mão com sangue, vai matar todos os inocentes por causa de um injusto, pecador, rebelde, duro de coração. Ah não, aleluia, meu Deus. E aí ela ainda diz assim: o Senhor fez bem por você. Então Davi, lembra, isso vai fazer a diferença, isso vai tornar um ponto de virada, tanto na vida de Davi, quanto na vida de Abigail. Aleluia. E aí ela vai dizendo: Davi, o Senhor não pode perder a sua bênção por causa desse homem. Nessa noite o Senhor está dizendo para alguém: talvez você esteja perdendo a sua bênção por causa do seu vizinho. Talvez você esteja perdendo a sua bênção por causa do seu marido. Talvez você esteja perdendo a sua bênção por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos. Mas o Senhor nesta noite Ele diz que muitas vezes nós esquecemos. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, nada pode impedir. Só você mesmo, né? Nós podemos impedir. E aí nós vemos essa situação. E Abigail, ela respeitada por Davi. Porque olha o que Davi diz. Aleluia. No versículo 32 que nós lemos, né? Que diz assim: Davi diz então: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Glória! Fazendo a diferença. Fazendo a diferença nesse mundo tão conturbado. E aí ele diz assim: e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorbaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Aqui nós vemos Davi dizendo assim: olha, Abigail, você venceu. Eu não vou mais destruir a sua casa. Pode ir embora, vai em paz. E você ainda fez muito mais, porque você me livrou de fazer, usar as minhas próprias mãos para me vingar. Uma vingança que não é minha, uma vingança que é do Senhor. Olha o que o Senhor diz: se você deseja o mal para o seu próximo, você não está na direção de Deus, porque a vingança é do Senhor. Quem entrega a providência é o Senhor. E aí o Senhor, né, nos dá graça, nos dá sabedoria e entra com a providência. E nós vemos essa mulher chegando em casa. Ela vai para casa. Talvez alguém pode dizer assim: mas por que ela não foi embora com Davi, né? Poderia ter ido com Davi, se livrava daquele homem. Sabe o que iria acontecer? Ela ia perder a honra. Quantos têm perdido a honra por se precipitarem? E o Senhor nesta noite Ele diz para nós precisamos esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas Abigail, mesmo sabendo que Nabal era um homem sensato, mesmo sabendo das dificuldades que ela estaria enfrentando na sua casa, ela volta. E a Bíblia diz que ela volta e chega lá, Nabal está alegre, embriagado e festejando. Meu Deus! Aí nesse momento já pensou que ela vai e fala para Nabal: olha, eu passei por cima de você e fui lá e dei os presentes. O que será que ia acontecer?
Mas ela, mais uma vez, ela demonstra a prudência. Que mulher prudente! Não coloca a lenha na fogueira. Muito pelo contrário, apazigua, pacificadora. E ela olha e ela diz, não vou dizer nada, né? E fica no dia seguinte, porque ela é uma mulher sincera. Porque quando a gente diz assim, de repente você pode até estar me interpretando mal aí. Ela não disse nada, então eu posso fazer as coisas escondidas. Eu não preciso falar para o meu marido as coisas que eu vou fazer. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós precisamos do momento certo. Nós precisamos da ocasião certa. E Abigail nos ensina isso. E no dia seguinte ela vai e fala. E acho que a raiva foi tão grande, né? Eu estou dizendo isso, tá, gente? Imagine que a hora que ela fala, diz que Nabal fica como que morto. Seu coração vira pedra, né? Seria um infarto, uma parada, né? Alguma coisa. Mas ele não morreu naquele momento. E sabe o que o Senhor diz? O Senhor não quer destruir ninguém. O Senhor não quer que o ser humano se perca. Mas Ele dá oportunidades. E muitas vezes nós perdemos essas oportunidades. Nabal, ele não abriu o seu coração. E por causa disso, 10 dias depois, ele morre. A justiça de Deus, né? O Senhor é justo. Mas o Senhor mata. Se você insistir, mata. Aleluia. É a palavra do Senhor que diz, né? Que Ele é amor, mas que Ele também é justiça. E Nabal, ele não amoleceu o seu coração. Muito pelo contrário. Provavelmente ele tenha ficado com muita raiva mesmo. Dizer, meu Deus não, talvez ele tenha falado isso, né? Eu não dei, e de repente essa mulher vai lá e leva as minhas coisas. Porque diz que ele era realmente mão fechada. Mas o Senhor teve misericórdia de Abigail. E o Senhor fez justiça a Davi. E a palavra do Senhor diz que quando Davi soube, ele vai lá, manda, né, os seus homens e convida Abigail para ser a sua esposa. Olha a honra aí. Se ela tivesse simplesmente ficado, ela não teria sido honrada. E muda-se a história de Abigail, né? Deus escreve uma nova história para a vida de Abigail. Porque Abigail foi forte. Será que você tem sido uma mulher forte, corajosa, valente? Nós podemos entender aqui que as mulheres que edificam são como Abigail. Nós somos como Abigail, determinada e decisiva, pacificadora, bondosa. Abigail foi respeitosa. Abigail foi sincera. Abigail foi valorosa. Abigail foi forte. Que é este tipo de mulher que Deus quer que eu e que você seja, eu não tenho a menor dúvida. Que é esse tipo de mulher que o Senhor quer que nós sejamos, eu não tenho dúvida. Mas será que é fácil? Não é fácil, né? Só que nessa noite o Senhor, eu ali falando, e o Senhor me deu 5 tópicos para nós podermos dizer, porque nós precisamos escutar, né? Nós precisamos ter força. E quando nós escutamos, nós temos força. Essa mulher que ouve e que é fortalecida em Deus, ela não desiste. Ela é vitoriosa. E o Senhor nesta noite Ele diz que é essa mulher que Ele quer que você, quer que nós sejamos. Ele não nos trouxe aqui simplesmente porque era mais uma festa. E eu não falei, mas uma festa linda. As irmãs estão lindas. Tudo lindo e maravilhoso. O Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer que nós sejamos como Abigail. Mulheres que edificam. Lá em Provérbios nós vemos, né,
que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao das finas joias. Você é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Você faz a diferença nesse mundo tão conturbado. E então vamos frisar aí 5 coisas que alegram o coração de Deus e que nós precisamos gerar em nós, para nós realmente sermos compromissadas com a obra do Senhor. A primeira coisa, sondar o seu coração. O Salmo 139, diz isso. Deus, Ele nos sonda. Deus, Ele nos conhece. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda as nossas intenções. Ele sonda as nossas vontades. Ele sonda os nossos desejos. E olha o mais importante: nada está oculto ao olhar de Deus. Nada. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Talvez nós queremos esconder até de nós mesmos. Não queremos confessar alguma coisa nem para nós mesmos. Mas de Deus nós não conseguimos nos esconder. O Senhor nos sonda. E Ele diz ainda, a segunda coisa: quebrantar o meu coração. Quebrantar o seu coração. Deus não resiste ao coração quebrantado. Vimos a história de Davi. E a história diz que Davi, ele tinha o coração quebrantado. O Salmo 38 vai dizer isso. E ele reconhecia a sua situação de pecador. Nessa noite o Senhor diz para mim e para você: nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. E o Senhor me faz lembrar de algo que eu ouvi esses dias, que diz assim: aleluia, aquilo que você comeu ontem foi para ontem. Hoje você precisa comer de novo. Eu almocei ontem, eu jantei ontem, eu alimentei o meu corpo ontem. O que nós queremos dizer com isso? Que a palavra do Senhor é a mesma coisa. Tem gente que diz assim: mas há um mês atrás eu fiz um jejum, há uma semana atrás eu li a Bíblia, e eu estou fiel, estou firme. Mas o Senhor diz para mim e para você que nós precisamos nos firmar todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Porque nós somos frágeis, nós somos fracos. Mas com esse coração quebrantado, nós reconhecemos os nossos erros. Aleluia! Nós reconhecemos quem realmente nós somos e nos colocamos diante do Senhor todos os dias. Você tem orado todos os dias? Você tem buscado ao Senhor todos os dias? Você tem lido a Bíblia Sagrada todos os dias? Porque eu sei que tempo para outras coisas a gente sempre arruma, ficamos horas, estou falando de mim, tá? Fico horas no salão de cabeleireiro, fazendo a unha. E às vezes não tiramos 5 minutos para o nosso Deus. Não tiramos 5 minutos para ler a palavra do Senhor. E o Senhor requer de nós, porque nós precisamos desse coração quebrantado. Aleluia! Terceira coisa: transformar a sua vida, transformar a minha vida. E transformação é um processo difícil, Transformação é um processo difícil, mas ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser todos os dias. Ele precisa ser permanente. Não dá para você se transformar hoje e depois não se transformar mais, porque é algo gradativo. Aleluia! E não tente impedir essa transformação, porque nós precisamos caminhar na presença do Senhor. Nós precisamos, em 2 Coríntios 3,18 nos diz isso, que na presença de Deus, firmes no nosso propósito, na palavra do Senhor. Nós não podemos desistir. Nós não podemos olhar para trás.
E o Senhor já falou nessa noite. Eu só quero confirmar, porque ali, quando eu estava ali, o Senhor já estava falando ao meu coração. Quantas pessoas estão pensando em voltar atrás? Quantas pessoas estão querendo desistir? Para mim não dá mais. Está muito difícil. A situação, eu não aguento mais essa situação. E o Senhor diz: não volte atrás. Não olhe para trás. Não desista. Não resista à transformação. O Senhor nesta noite Ele quer mudança. E nós devemos desejar essa mudança. Somente eu posso impedir essa mudança. Somente eu posso parar de buscar essa mudança. E aí nós deixamos de conhecer a vontade de Deus. Eu estou encerrando. E nós deixamos de conhecer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, não é isso? Romanos 12:2 diz isso. Nós deixamos de conhecer a vontade de Deus. E às vezes nós queremos colocar as nossas vontades. Mas eu tenho colocado nas mãos de Deus, mas não tem dado certo. E aí eu tiro. E depois eu ponho de novo. E aí eu tiro de novo. Mas o Senhor nessa noite Ele diz: deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos dEle, que Ele pode fazer todas as coisas. Quarta coisa, para nós realmente sermos mulheres edificadoras, é encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós dizemos assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela manifesta os seus frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não está de cara feia, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela sente prazer na casa do Senhor. Você tem sentido prazer de estar na casa do Senhor? Você tem sentido prazer de ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela sente prazer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o resultado, sabe do quê? Da transformação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que se deixa ser transformada todos os dias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é pré-requisito para ser usado por Deus. Aleluia! E eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor diz para alguém nessa noite: você tem pedido para o Senhor: Senhor, me enche do Espírito Santo, porque eu quero fazer a obra. Senhor, eu quero ser cheia, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu pretendo fazer a obra. Mas você não tem se deixado transformar. E é pré-requisito para ser cheio do Espírito Santo a transformação. E quando você é cheio, é pré-requisito para você fazer a obra. Realmente você não consegue fazer a obra de Deus se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não adianta, porque a carne não vai deixar, porque não é fácil. E você vai encontrar obstáculos. Abigail, ela encontra um obstáculo. Ela encontra um homem furioso. Mas ela sabe que é para aquele homem que ela tem que falar, né? Não é falar para qualquer pessoa. É falar para a pessoa certa. É ser transformado. E a última coisa, e aí sim a última coisa, Deus usar a sua vida como um vaso de bênçãos. Aleluia! A palavra do Senhor diz que é tempo de nos levantarmos. A palavra do Senhor diz que é tempo de sair para resplandecer. A palavra diz que nós aceitamos a Jesus, já nos despertamos, mas agora nós precisamos levantar e fazer a sua obra. Efésios 5 vai dizer, né, que nós precisamos nos levantar e fazer e concluir os propósitos de Deus para a nossa vida. Que a sua glória seja manifesta na minha e na sua vida. Não amanhã, agora.
de nós. E aí o Senhor vai fazer a diferença. Porque a palavra do Senhor diz, no Salmo 51, verso 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Esta é a oração que eu quero fazer. Esta é a oração da mulher que ama ao Senhor, precisa fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nessa noite você quer que o Senhor te dê um coração puro? Nessa noite você deseja ser transformado por Ele? Então, olha, a mulher, o homem, a criança, o jovem que está no centro da vontade de Deus, ele vai dizer: sonda-me e conhece o meu coração. Prove e conheça os meus pensamentos. Procure, Senhor, ver se há em mim algum caminho mau. E me guia, Pai, pelo teu maravilhoso caminho. É o Salmo 139. Amadas irmãs, irmãos, Deus, Ele não se esqueceu de nós. Deus, Ele não se esquece de você. Deus, Ele não tem te abandonado. E por que você quer abandoná-lo? Muito pelo contrário, Ele nos dá responsabilidades, né? Nós precisamos cumprir essa responsabilidade. E que o Senhor Jesus possa trabalhar nos nossos corações. Que o Senhor Jesus possa nos dar graça. Eu já pedi ao nosso pastor e gostaria que os irmãos se colocassem em pé. E nós vamos fazer uma oração. E nessa noite, aproveite essa oportunidade. Nós estamos encerrando, estamos nos últimos minutos, mas o Senhor, Ele pode criar em você um caminho reto, um coração puro. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Deus, cria em nós, Senhor, um coração puro. Que nós possamos ser como Abigail, que não teve medo, que foi forte, que foi sincera, que foi obediente, que foi pacificadora, que teve atitudes que mudou a história da sua família, que teve atitudes que mudou a história de Davi. Senhor, que nós possamos mudar histórias. Jesus, que nós possamos fazer a diferença. Cria, Senhor, em nós esse coração. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Podemos sentar por um momento. Glórias ao Senhor. Palavra digna de toda a aceitação. Deus é fiel conosco. Quero aqui agradecer aqui a presença dos irmãos, a cooperação da Regional 1, da Regional 3, e em especial aqui a Regional 2. A Igreja do 21, na pessoa do presbítero Isaías, a congregação do Baronesa, na pessoa da pastora Neuza, a nossa direção aqui, nosso pastor presidente, nossos pastores aqui que têm nos ajudado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós tivemos um probleminha aí no começo por causa do som, irmãos, mas nós estamos arrumando e eu creio que no próximo congresso aí Deus vai estar no negócio aí, nós vamos estar com um som perfeito. Semana que vem nós já vamos estar arrumando isso aí. Amém? Quero aqui convidar aqui o nosso pastor Lobato para fazer essa oração final. E logo em seguida, nosso pastor presidente vai estar nos despedindo com a bênção pastoral. Amém? Partiu a igreja ficando de pé, vamos agradecer a Deus por este momento abençoado. Amém?
Senhor de bondade, Senhor de misericórdia, Senhor Deus. Nós queremos agradecer por essa noite abençoada, por tudo que aconteceu, Senhor de bondade, pelo louvor, pela palavra que nos corações, que o Senhor possa nos abençoar na casa dessa noite. Agora, Senhor de bondade, esse desejo, Senhor, quer dizer, está na tua casa, Senhor de bondade, vai lugar. Agora, te peço para o nosso lar, guardando nas tuas mãos poderosas, Senhor de bondade, o nosso caminho pelo nosso lar, que peço para que vitória e poder, nos entregue nas tuas mãos, e receba para todos sempre, Pai eterno. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, amanhã, Santa Ceia em todas as nossas igrejas. Eu creio que é à noite, né? Algumas igrejas